Olá pessoal, boa noite. Esse vídeo que eu estou postando então é para mostrar para vocês o modo de uso do CAM e auxiliar vocês na pesquisa que vocês estão fazendo. Tá? Esse programa de CAM que eu vou mostrar de modo aí superficial o uso, modo básico na realidade, o uso dele, ele tem na realidade um módulo. Ele é um programa essencialmente para CAM, mas ele tem também nele um módulo CAD, ou seja, esse programa de CAM eu consigo fazer tanto o desenho como a usinagem da peça. Existem alguns programas de CAM onde eu faço apenas a usinagem, ou seja, eu tenho que importar o modelo, o desenho já pronto de um outro programa, né? Esse aqui não, eu consigo fazer o desenho nele mesmo, né, nele próprio, e fazer já toda a usinagem, toda a estratégia de usinagem e gerar os códigos de programação, que essa é a grande função do CAM, né, é gerar com segurança todos os códigos de usinagem que vocês vão usar para fazer todos os códigos de programação para fazer a usinagem da peça de vocês, né? E ele é usado não somente, essa peça que eu vou demonstrar é uma peça uma peça plana de centro de usinagem, mas o cane pode ser utilizado também para peças de torneamento e outras máquinas, inclusive para programação de robôs, tá? Mas nesse caso a nossa peça é uma peça de centro de usinagem que eu vou fazer o desenho e a usinagem dela. Tá bom? Então eu vou usar inicialmente o módulo CAD do programa e depois vou trabalhar com o módulo CAM dele, né? Que na realidade é essa a função principal dele, tá bom? Então vamos lá. Então inicialmente eu peço para ficarem visíveis as linhas que representam os eixos de referência, né? Eu tenho aqui o meu eixo X e aqui o meu eixo Y, tá? O meu eixo Z ele está perpendicular à tela, então X, o Y e o Z perpendicular à tela. Na realidade é isso aqui, né? Onde eu tenho aqui o meu eixo X, aqui o meu eixo Y e na vertical aqui é o meu eixo Z. Tá? Então ele está representando os três eixos de um centro de usinagem, de uma fresadora CNC. Tá? Ok. Então inicialmente eu vou fazer o desenho da peça, que nem eu comentei, né? É uma peça que ela é um desenho já conhecido de vocês, nós já trabalhamos com esse desenho. Então vamos lá, inicialmente aqui eu escolho o comando linha, né? E vou entrar, tá pedindo aqui para especificar o primeiro ponto, né? Definir o primeiro ponto. Primeiro ponto, a minha linha começa aqui, então eu digito 0. Estou digitando aqui a minha barra de entrada de dados, tá? Eu vou digitar então a coordenada. Primeiro a coordenada x, no caso ali 0, vírgula, que eu uso para separar as coordenadas x e y, e 0. Então 0,0, ou seja, o x meu é 0 e o y também é 0. E dou um Enter. Né? Tá ali, ó. Tá? Já começou a construir uma linha ali. Tá? Bom, próxima coordenada minha qual que é? Eu vou fazer então o meu desenho com 80 em Y e 60 em X. Então a próxima coordenada minha vai ser X permanece sendo 0, 80 em Y. Tá? Próxima coordenada minha vai ser 60 em X, 80 em Y. Tá aqui, ó. As coordenadas estão aqui. Tá? E Enter. Próxima coordenada minha para baixo aqui vai ser o X
60,0y. E para finalizar, 0,0, eu finalizo a minha figura. Ok. Ok. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um chanfro aqui nesse cantinho. Então eu vou lá em concordar entidades, escolho chanfrar entidades. O meu chanfro ele tem duas distâncias. Uma distância é 15 e a outra distância é 20. Aonde eu clicar, a linha que eu clicar primeiro vai ficar com 15 e a linha que eu clicar, né, por segundo vai ficar com 20. Então, a primeira linha, 15. 15 é essa linha aqui. Eu quero que 15, a medida, o comprimento de 15 do chanfro fique aqui. Então, eu clico aqui e depois clico lá. Então, 15 aqui e 20 aqui. Tá? Agora eu vou fazer um raio nesse cantinho aqui. Mesma situação, vou lá, concordar entidades. Eu digo que o meu raio tem 20 milímetros. Tá? Coloquei o valor do raio e clico nas linhas que vão formar o raio. Está aqui desenhada a minha peça. E agora eu vou fazer mais um círculo no meio dessa peça aqui, o que seria um furo, né? Eu vou fazer depois uma furação. Ok, então, vou confirmar. Agora eu vou lá em traçar centro, criar círculo a partir do centro, né? Seleciono o círculo e vou entrar com a coordenada do círculo, que vai ser em x 30 e em y 40, porque vai ficar no centro, né? Então sempre em relação à minha origem aqui. Então 30 nesse sentido de x e 80 nesse sentido aqui. Então vai ser 30,40. Aqui a posição do meu círculo. E dou um Enter. Clique em qualquer ponto aqui e agora eu vou definir o diâmetro do meu círculo, que vai ser o quanto? Eu vou fazer um círculo de 15 milímetros, por exemplo. Enter. E ok. Então está aí desenhada a minha pecinha. Essa pecinha que eu vou então fazer agora a usinagem dela. Por enquanto o que eu usei foi apenas o módulo CAD. Aliás, módulo CAD que eu consigo também usando esses comandos aqui, ó, fazer o desenho da peça em 3 dimensões. Tá? Ok, então eu estou usando aqui o módulo CAD trabalhando com 2 dimensões, desenho, geometria em 2D apenas. Bom, muito bem. Então, para poder fazer a usinagem agora eu vou iniciar o módulo CAM, né? Para eu poder fazer a minha usinagem, a primeira coisa que eu faço é definir a máquina que eu vou usar. Né? Então, eu vou usar uma fresadora padrão. Né? Ele já definiu aqui, ó, criou a máquina que eu vou utilizar. Na sequência, eu preciso definir o meu material em bruto. Né? Eu tracei a geometria, mas eu não defini o material em bruto ainda. Então, eu venho aqui e defino o material em bruto agora. Todas as entidades. Ele já pega aqui o comprimento, as dimensões da peça. Em Z eu defino que a minha peça vai ter 15 milímetros. Tá? E que eu vou tirar no faceamento 1 milímetro na minha peça. Tá? Ok. Aliás, eu deixei o meu material em bruto exatamente no comprimento da peça. Era para ter ficado 5 milímetros a mais. Então vamos lá, vamos redefinir isso aqui. Ele vai ter 85 por 65. Espessura mantém 15. Né? Ok. Então agora sim. O meu material em bruto está sobrando aqui 2,5 milímetros para cada lado de sobremetal. Então está aqui definido o material em bruto. Né? O bloco onde eu vou fazer a minha usinagem. Bom, se colocar aqui, ó, em perspectiva, está ali o meu bloco criado. Tá? E a geometria onde eu vou fazer a minha usinagem. Bom, ok. Volto para a minha vista de topo.
Agora eu vou aqui em usinagem de faceamento. Primeiro eu vou fazer o faceamento. Eu dou aqui um nome qualquer, pode ser teste. Ok. Diz para eu selecionar uma geometria ou dar ok se for para eu usar ou fazer o faceamento usando o bloco como limite. No caso aqui eu vou usar o meu bloco como limite, eu vou fazer o faceamento em todo o bloco, então dou ok. Ele pede aqui para criar a ferramenta. Para eu criar a ferramenta agora. Então aqui eu vou criar a ferramenta, clico aqui. Eu vou aqui em ferramenta. Botão direito, criar uma ferramenta nova, escolho aqui a ferramenta de faceamento. Se for necessário, eu defino aqui as dimensões da ferramenta, conforme a ferramenta que eu realmente tenho na minha empresa, né? Defino aqui o diâmetro, o ângulo da pastilha, as alturas da minha ferramenta, eu defino, coloco aqui todas as características da ferramenta que eu realmente vou utilizar. Tá? No caso aqui eu vou trabalhar com essa ferramenta mesmo, pode ser, tá? Diâmetro de 37,5 com ângulo de 45 graus. Manter essas dimensões que o próprio CAM já sugeriu de acordo com a biblioteca dele, tá? Ok. Ok. Então, minha ferramenta é a 1. Estou usando corretor de comprimento e corretor de diâmetro. Aqui eu vou entrar com o meu deslocamento por dente, né? Eu vou dizer que a minha ferramenta ela vai deslocar 0,15 centésimos por dente. Eu vou definir aqui que a minha velocidade, a velocidade de corte para essa ferramenta é 120 metros por minuto. E o avanço de mergulho aqui eu vou definir como sendo 300 milímetros por minuto. Então, além de definir a ferramenta, eu tenho que definir todos os parâmetros de corte para essa ferramenta. Avanço por dente, velocidade e avanço que eu quero que a ferramenta entre mergulhando em Z. Né? Em parâmetros de corte, eu posso definir se eu quero que a ferramenta volte rápido, ou seja, que ela corte num sentido único, num caminho único, ou em zigue-zague, ela vai e volta usinando. Tá? Eu defino se eu quero deixar sobre o metal ou não. Né? E quanto que eu quero que a ferramenta passe além do comprimento do material, né? Percentual da ferramenta, tanto no sentido longitudinal como transversal. Tá? Então aqui eu defino esse espaçamento lateral da ferramenta e o quanto a ferramenta vai estar sobrepassando o material, tanto no comprimento como nas laterais. A profundidade de corte, se eu quero que ela tire no faceamento, faça o faceamento em mais de um passe, eu defino aqui. Tá? Por exemplo, a minha peça eu defini que eu vou tirar 1 milímetro no faceamento. Se eu quiser que ela tire 5 décimos em cada passe, eu defino aqui. Então, a profundidade minha vai ser de 5 décimos, e ela vai dar 2 passes de 5 décimos. Eu não vou deixar habilitada essa opção, porque ela vai tirar num passe único. Tá? Aqui, parâmetros de conexão. Eu defino aqui o quanto que a ferramenta vai subir entre um passe e outro, se ela fosse fazer em mais de um passe, né? Até onde que ela vai aproximar, né? Qual que é a coordenada de aproximação da ferramenta em G0, né? Aonde que está o topo do meu bloco, a minha superfície do bloco começa lá em 1 milímetro positivo,
E aqui a profundidade, no caso do faceamento, sempre a profundidade vai ser 0, né? Eu estou construindo, e vou deixar tudo em absoluto aqui, ó. Eu estou construindo, na realidade, a minha face de referência. Então, a profundidade aqui tem que ser 0. Ok, a operação de faceamento já está definida. Agora vamos fazer aqui uma simulação para ver como é que ficou a usinagem. Eu vou lá, peço para mostrar o bloco e diminuo a velocidade aqui, ó, e já peço para fazer uma demonstração, uma simulação de como que está a usinagem. Está lá, né? O faceamento já foi feito, então. E vai acontecer na peça exatamente isso. Nada diferente do que foi simulado aqui. Né? E também os códigos de usinagem, se eu for lá aqui, ó, em G1, ele já vai girar para mim os códigos de usinagem. Demora um pouquinho. Está ali então os códigos de usinagem para fazer o faceamento daquela peça. Tá? Esse programa está um pouquinho diferente do que a gente viu lá atrás, né? Por quê? Porque ele não é esse formato de saída não está no padrão que nós fizemos lá. Esse formato de saída aqui, esse padrão de programação, é um padrão um pouquinho diferente do que a gente viu, porque o comando, né, para o qual foi gerada essa programação é outro. Né? Então teria que ter instalado aqui nesse computador um pós-processador que fornecesse um código de saída compatível com a minha máquina, com a máquina que eu tenho na empresa. Então muitas vezes não adianta você ter o CAN se você não tem o pós-processador, ou seja, um arquivo que faz a conversão, né, transforma a linguagem de saída na linguagem de acordo com a máquina que você tem na empresa. Tá? Então, esse comando aqui, essa programação, né, se a tua máquina não é compatível com essa linguagem de programação, não vai resolver muita coisa. Tá? Mas aqui, comparando aqui com a programação que nós fizemos lá, dá para ver que muita coisa aqui tem a ver com o que nós fizemos lá, né? As coordenadas, né? Coordenadas em X, em Y, coordenadas em Z, tá aqui, ó, né? Aproximou em Z10, aí foi até Z0, e aqui fez o faceamento, subiu até Z25, desligou. Então todos esses códigos aqui vocês sabem o que significa, com exceção de alguns, né, que é específico para esse comando, tá? Não é o comando que nós fizemos lá atrás. Mas enfim, essa é a função do CAN, gerar esse código aqui para você ir lá na tua máquina, colocar na máquina o código e a usinagem ficar perfeita, né, como foi visto lá na simulação. Né? A única possibilidade de dar errado aqui, os códigos saírem errado, primeiro se o código que foi gerado aqui não for compatível com o código da sua máquina, com o comando que você tem na máquina. Segundo, se você errar no desenho. Errar no desenho, ou outra situação é você escolher uma ferramenta aqui no CAN e lá na sua máquina você colocar uma outra ferramenta diferente. Aí também vai dar errado, com risco de colisão inclusive. Né? Então tem que tomar cuidado na hora de fazer o desenho, claro, né? Fazer o desenho corretamente, né? Fazer o desenho conforme realmente foi pedido, conforme pede no projeto da peça, e escolher as ferramentas adequadamente e, claro, tem que ter o pós-processador compatível com o comando aonde você vai inserir a tua programação, né? Com o comando lá da sua máquina. Bom, muito bem, feito o faceamento, vamos lá para a próxima operação então, que é a usinagem do contorno aqui. Então, usinagem, contorno. Agora sim, eu tenho que definir uma geometria, né? Clico aqui, ele já pega todo o contorno, já destacou todo o contorno que é onde eu vou usinar, ok.
Mesma maneira que a primeira operação, na sequência agora eu venho faço a definição de ferramenta, crio uma ferramenta nova, uma fresa de topo agora, né? Vou escolher essa fresinha aqui, aliás, um grupo de ferramentas, né, que é a fresa de topo, diâmetro 10, eu vou aumentar um pouquinho o diâmetro aqui para um diâmetro de 20 milímetros. Né? As alturas aqui eu vou aumentar um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho aqui o diâmetro. Aliás, desculpa, vou aumentar um pouquinho aqui o comprimento para 20 milímetros aqui. Aqui 25 pode ser. E aqui 30 milímetros. Né? Ferramenta 2, ok. Então tá aqui, ó, ferramenta 2, corretor de comprimento, corretor de diâmetro está sendo usado. Avanço por dente eu vou colocar 0.1. Velocidade eu vou considerar que é uma ferramenta, uma fresa de topo de metal duro, por exemplo, inteiriça. Uma velocidade de 120 metros por minuto e um avanço de mergulho de também padrão 300. Ok? Parâmetros de corte. Aqui eu não mexo nada. Aqui, caso você queira deixar sobre o metal, tanto na lateral como no piso, né? Na lateral ou no piso, se você quiser deixar sobre o metal. No nosso caso aqui, para esse exemplo, eu vou deixar zerado, tá? Deixar pronto. Profundidade de corte. Eu agora vou fazer de 5 em 5 milímetros. Né? Então, defino aqui que eu vou tirar de 5 em 5 milímetros. E parâmetros de conexão, trabalhar em tudo em absoluto, né, coordenada absoluta. O topo do meu bloco eu já fiz o traçamento, então agora é 0. E a profundidade que eu vou usinar o contorno vai ser de menos 10 milímetros. E ok. Então vamos ver como é que vai ficar a simulação agora. Então eu tenho já duas operações, faceamento e contorno. Então olha lá como é que vai ficar agora. Então vem, faz o faceamento e já entra, dá um passe de 5 milímetros e outro passe de mais 5 milímetros. Está aí a minha pecinha usinada então. Deixa eu só mudar a cor aqui. Ó. Okay. Então vamos refazer a simulação, a usinagem. Só para quando mudar a ferramenta, mudar a cor do bloco usinado. Está lá. Ó. Deu um passe de 5 milímetros e deu outro passe de mais 5 milímetros, porque eu escolhi fazer de 5 em 5 milímetros lá quando eu defini a minha profundidade de corte. Muito bem. Feito isso, agora o que falta fazer? Agora vem a furação. Volta aqui na vista de visualização de topo. Aqui é para apagar as linhas de usinagem. Tá? E vamos lá agora para qual usinagem? Para a minha furação. E defino que a furação vai ser feita aqui nessa circunferência, né? Ok. E novamente a definição da ferramenta. Vocês vejam que é repetitivo, né? Definir a ferramenta, agora a broquinha. O furo é de 15, né? Foi 15 que nós definimos. Essas alturas aqui eu vou aumentar para 25, para 30 e para 35 milímetros, por exemplo. Né? Ok. Avanço por dente, eu vou manter 0.05 para furação. A minha velocidade, considerar que a minha broca é uma broquinha também de metal duro, então vai ser 120 metros por minuto. Parâmetros de corte aqui, eu vou definir que a minha furação é uma furação do tipo
Eu vou deixar com essa furação aqui padrão, tá? Aqui em parâmetros de conexão, eu vou definir aqui a profundidade, tudo em absoluto, né? Tudo em absoluto, eu vou dizer que a profundidade da minha furação, se a peça tem 15, foi definido, eu vou fazer a profundidade da furação com menos 20 milímetros, tá? Ok? Vamos lá então fazer a nossa furação. Agora eu vou simular tudo. E olha lá então como que fica a peça já finalizada. Faceamento, a usinagem do contorno e por último a furação. Tá aí, ó. Muito bem. Vamos fazer um chanfrim agora na peça, só para finalizar, tá? Fazer um chanfrim, então, o chanfro nada mais é do que uma usinagem também de contorno. Eu defino, então, o contorno externo, onde eu vou fazer o chanfro, e o contorno interno, onde eu também vou fazer um chanfrim, ok. A ferramenta, então, eu defino uma outra ferramenta de chanfro. Não preciso alterar nada a ferramenta, só dou OK. OK. Avanço por dentro de 0.1. A velocidade eu vou colocar também de 120 metros por minuto. E o avanço de mergulho, 300. Parâmetros de corte, eu digo que agora é um chanfro que eu vou fazer. Tá? Chanfrinho com uma largura de 1 milímetro. Tá bom? E parâmetros de conexão. O topo do meu bloco ele está em 0, né, porque eu já fiz o faceamento. A profundidade aqui eu coloco a superfície, aonde que está a superfície onde eu vou fazer o faceamento, ou seja, o meu canto, a superfície ela está em 0 realmente, e ok. Né? Então agora coloco uma vista isométrica e vamos lá fazer então a simulação de todas as operações. Tá? Muito bem, então tá lá. Faceamento, o contorno, a furação e o chanfrim. Então tá aí, gente, ó, peça finalizada. Agora é pegar o programinha que o próprio CAM vai gerar, na realidade essa é a função principal dele, né? E colocar na máquina, desde que a máquina, a minha linguagem de saída esteja compatível com a linguagem da minha máquina, ou seja, o meu pós-processador tenha feito essa conversão para a linguagem de acordo com o comando lá da minha máquina. Tá? E aí a chance de erro é praticamente 0, salvo, né, algum erro seu na definição de estratégia, avanço, no desenho, ou pegou alguma ferramenta diferente da ferramenta que você configurou aqui no CAM. Então, só para visualizar agora o programinha de saída, né, o código de saída, como que ele ficou. Então agora eu vamos ver como que ficou o nosso código de saída. Está aqui então o nosso programinha CNC. Tá aí. Chance de erro praticamente 0, tá pessoal? Então, desde que você faça, né, o desenho corretamente, pegue as ferramentas adequadas conforme você definiu aqui, a chance de erro é praticamente 0. Né? O CAM, nesse sentido, ele é perfeito. Tá? Ok? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.